Then your knowledge of relationship coming with wife and husband. This girl, she is my wife, I am her husband. Then, this is called the samandha. Samandha is not knowledge of relationship. And that time, wife and husband, that time they are making relationship with each other and also doing their worldly behavior. De acordo com a cultura védica, o marido e a esposa, após o casamento, iniciam um relacionamento. Mas, se homem e mulher servem um ao outro sem se casar, essa não é a cultura perfeita, de acordo com o sistema indiano. Você deve casar um com o outro. Então, pode começar o relacionamento mundano um com o outro. Então, da mesma maneira, no mundo transcendental, no mundo espiritual, como fazer um relacionamento com Krishna? Sem haver um relacionamento com Krishna, Sambandha Gyana, nós não podemos servir a Krishna apropriadamente. Por essa razão, iniciação, Diksha, é muito importante. Muitas pessoas pensam, precisa tomar iniciação, não. Eu vou servir a Krishna, comprar uma deidade do mercado e adorá-la. Na verdade, essa não é a maneira perfeita de servir a Krishna. Se você quiser servir a Krishna de maneira perfeita, então você tem que receber Diksha Mantra do Guru. E o Guru vai dar o conhecimento do relacionamento Sambandha Gyana no coração do discípulo por meio do mantra. Mas quando que o Guru vai dar Diksha Mantra? No coração do discípulo. Quando o discípulo se render, Sarmarpana, Atma Sarmarpana. Sem Atma Sarmarpana, não se pode receber o Diksha Mantra do Guru. Quando o discípulo se rende completamente aos pés de lótus do Guru, Krishna o aceita como um membro da família. Damos um exemplo mundano. Eu sempre falo da cultura védica. Após o casamento, quando o esposo quando o noivo e noiva ficam com a família, vários tipos de relacionamento se desenvolvem com os membros da família. Sogro, sogra, nora, cunhado. Muitos tipos de relacionamentos com os membros da família. Da mesma maneira, quando o discípulo recebe Diksha Mantra do Guru, Krishna pensa, essa pessoa pertence à minha família.
Atma-samarpana. Sei kale Krishna tare kore Atma-samarpana. Krishna thinks he belongs to me. Então Krishna pensa, ele pertence a He mim. belongs to my Ele pertence à minha família. Sei kale, sei deha kore tare Chidanandamoy Aprakita dehi tar charanam. Then his body went to become transcendental, Chidananda. And with his transcendental body, then Então o corpo dele vai ficar transcendental, Satchidananda. E com este corpo transcendental, ele vai poder servir a Krishna. Shastra saying, if you not receive the qualities of guna, of devata, then you cannot serve to that devata. Os Shastras dizem, se você não Ele falou que se não tiver uma condição, você não pode servir o semideus, o Devata, perdão, o Devata. Então, da mesma maneira, o sadhaka vai compreender, autorrealizar sua forma espiritual Siddhadeha, e assim vai servir ao Senhor. If you not receive the Siddhadeha, transcendental body, you cannot directly serve Krishna. Okay? Você não receber a sua Siddhadeha, corpo transcendental, você não pode servir diretamente a Krishna. Then Guru will give this mantra as making the relationship, and by the chanting of the holy names, and also Então, quando o sadhaka serve ao Guru, ele canta o mantra, desenvolve o conhecimento do relacionamento e obtém o seu corpo transcendental, Satchidananda, porque o corpo de Krishna também é transcendental. Então, se você quiser servir a Krishna, você precisa também ter esse tipo de corpo. Senão, Krishna não vai te aceitar. Isso é assim. Então, o Chaitanya Charitamrita explica que Krishna é a Prakita transcendental. E como servi-lo, também é necessário ter um corpo transcendental, a Prakita. Então, como obter o nosso corpo transcendental? Há um processo para isso. Sadhana Bhakti, Arup Siddha, then Sangha Siddha. Então, há o Aropa Siddha, Sangha Siddha e Sarupa Siddha. No começo é Arupa Siddha Bhakti. Bhakti significa seva, servir. No começo do sadhaka, da vida espiritual, todas as atividades do sadhaka são impostas. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Pada explica que a primeira fase de Bhakti é Arupa Siddha Bhakti, quando você impõe. Todo o serviço dos novatos é Arupa, porque eles não têm conhecimento sobre a deidade, conhecimento do relacionamento. Eles têm uma fé suave, uma fé superficial na instrução dos gurus, mas eles não têm autorrealização. O guru fala, ei, vai para o Mangalarati, aí o discípulo se esforça para ir, mas ele nem sabe qual é o significado do Mangalarati. Às vezes ele vai, às vezes ele não vai.
Então significa que o Kanista Adhikari, o devoto neófito, ele é o devoto neófito significa o quê? Kanista Adhikari. É simples, ele não tem gosto. Não tem gosto pelo Harikata. Não tem gosto por ir ao Mangalarati, nada. Mas às vezes ele segue as regras e às vezes não. Porque é explicado dessa forma. As atividades de um Tamadhikari e de um Kanista Adhikari parecem ser as mesmas. Vocês entendem ou não? O que vocês entendem disso? O Kanista Adhikari faz as coisas da cabeça dele. E o Uttama Bhakta, o Uttama Bhagavata, o Kanista Adhikari faz as coisas pela mente dele. E o Uttama Adhikari está sempre absorto em Krishna. Ele faz tudo por Yoga Maya. Então, os sintomas externos parecem iguais, mas na verdade é completamente diferente. Então a diferença do Kanista Adhikari e do Uttama Adhikari. O Kanista Adhikari tem a Shraddha, a fé muito frágil. Mas o Uttama Adhikari já tem a fé firme. Então a gente vê as coisas externamente. O Uttama Bhagavata. No dia de Ekadasi, ele está honrando prasada, está tomando prasada. Mas em outro dia, ele diz, hoje é Ekadasi. 3 dias ele faz Ekadasi. Quando não era Ekadasi. Babaji Maharaj dizia isso. Hoje é Ekadasi, Nirjala Ekadasi. Mas no dia que era Ekadasi mesmo, ele comia. Às vezes ele seguia as regras, às vezes não. Porque o Uttama Adhikari está além das regras e regulações das escrituras. Mas ele aparenta como um Kanista Adhikari. Algumas pessoas não conseguem entender. Por quê? Porque o sintoma do Uttama Adhikari é o quê? Quem sabe o sintoma do Uttama Adhikari? Sarva Bhuteshu Yapashe Bhagavat Bhagavan Atmanaha Bhutani Bhagavati Atmani Esha Bhagavatottamaha. O Srimad Bhagavata dá essa evidência. Sarva Bhuteshu Yapashe. Ele vê em todos os lugares da sua Istadeva, sua deidade adorável, e vê todas as entidades vivas servindo a sua Istadeva, a Istadeva dele de acordo com o humor dele. Então, de acordo com o humor que ele mesmo tem, ele vê isso em todas as entidades vivas, servindo a deidade adorável dele. Então, o sintoma do Kanista Adhikari e do Uttama Adhikari parece a mesma coisa, mas é completamente diferente.
O Uttama Bhagavata, ele vê qualquer montanha e fala que é Giriraj Govardhana. Ele vê um pequeno rio e acha que é o Jamuna. Ele vê uma floresta e acha que é Vrindavana. Ele não vê as coisas de maneira grosseira. Spurti significa estímulo. Estímulo vindo no coração. O coração dele fica em júbilo e ele dança. Esses são os passatempos transcendentais de Krishna. Porque Prema se manifestou no coração dele. Esse é o Uttama Bhagavata. Às vezes ele chora, às vezes rola no chão, às vezes brinca, às vezes ri alto. Às vezes dá gargalhada, às vezes chora. Por quê? Porque depende do tipo de lila que está manifestando no coração dele. Às vezes é uma lila de encontro, Sambhoga Mai Lila. E aí ele fica muito feliz cantando e dançando. Mas às vezes Radha e Krishna manifestam uma lila de separação Viraha. E aí ele chora. Janmani karmani jani jaloke namani kitani tadartakani gayanu madhava nittate lokavaccha. O Srimad Bhagavatam dá evidência. Esses dois slokas são muito importantes. Janmani karmani jani jaloke namani kitani tadartakani gayanu madhava nittate. Quando os dois passatempos de Krishna se manifestam nele, o coração dele começa a dançar. Às vezes ele canta os santos nomes alto e chora. E às vezes ele dá gargalhada. Depende da lila que se manifesta no coração dele. Então, no Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami explica sobre Diksha. Essa Diksha, iniciação, não se completa em apenas um dia. Quando que a Diksha se completa? Em qual estágio? Quando o sadhaka chega até o estágio de bhava. Vocês entendem? Shraddha Sadhusangana Bhajana Kriya Nistaruti Ashakti Bhava. Nesse estágio de bhava, ela irá se completar. Diksha. Então, esses são os 9 sintomas externos de bhava. Na verdade, nem é bhava, é ruti. Que é o brotozinho de bhava, rati. Quando esse rati fica maduro, então se chama prema, essa rati. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque não é assim, você toma Diksha num dia e já foi, não. É passo a passo. Mas o sadhaka, no começo, todas as suas atividades
Then second stage, that is called Sangha Siddha. Então, Sangha Siddha o means segundo estágio é Sangha Siga Bhakti. Então, nesse primeiro estágio, Arupa, tudo é imposto. E o segundo estágio é Sangha Siga Bhakti. with the association Com a of associação do sadhu, pure devotee of do Lord. devoto puro do Senhor, Then all his good qualities will be então todas as boas qualidades dele irão se manifestar no seu coração. Vaishnava qualities will be Há 26, Vaishnava is 26, né? 26, 26 types of 26 tipos de qualidades boas que se manifestam no coração. Kripalu, Kaduro, Saptasamasa, Vadano, Maitri, Kripa, Daksha, Atmasamapana. 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 Atmasamarpana. Kripalu, Akridodoha, Saptasamasa. Kripalu means he is very merciful, compassionate. Kripa significa que ele é muito misericordioso, tem muita compaixão pelas outras entidades vivas. Kripa. Kripalu, Akritodroha. He is never thinking Ele nunca pensa anybody is que ninguém é enemy. seu inimigo. Satta, always speak the truth. Ele sattva, sempre fala a verdade. Sar, essence of life, E a essência da vida dele é fazer bhajana sadhana. generous. Ele é muito generoso. Badana significa magnânimo. This is so now come then Arup Siddha, then Sangha Siddha. Então temos Arupa Siddha, Sangha Siga e Swarupa Siddha Bhakti. Sarup Siddha Bhakti means Sada Siddha Bhakti significa que, ao pouco a pouco, ele transcendental constitution form. autorrealiza a sua forma transcendental. Vocês podem me falar se o som está bom, se é só o Prabhu que está com problema, ou se o resto do pessoal está... Step by step, this one. Não está gravando nada? Não está travando nada. Perfeito, obrigada. Bhaktivinoda Thakur singing this song. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura canta essa canção. Brajapura Shobha Nitachidanandamoya. Dekte significa com a prática de Bhajana Sadhana. E pela misericórdia de Guru e Krishna, eu vou autorrealizar minha forma transcendental. E pouco a pouco eu vou esquecer das minhas concepções corpóreas. Now we have identity about our gross body. Agora nós temos a identificação com o nosso corpo grosseiro. That the name is not, your body is. It's given by the parents. Então, essa designação, o seu nome, foi dado pelos seus pais. Então, é Shura Sarira, corpo grosseiro. Another body that is called E, dentro deste corpo, Sukshma Sarira. há Or in the o Suksha Sarira, que é o corpo sutil. E dentro dele há o Atma Sarira, que é o corpo transcendental. every life Cada vida, you give up this gross body. você abandona este corpo. But you not give up your Sukshma Sarira. Mas você não abandona o seu Suksha Sarira. Yesterday to gross body meant by the 5 elements. Então, ele é feito de 5 elementos. Earth, ether, fire,
air, É terra, fogo, ar, água e éter. Panchabhutik Sarira. É os 5 elementos. Another body, that is called Dentro subtle body. do corpo sutil, então isso são os 5 elementos do corpo grosseiro. Buddhi, Ahankara. E o corpo sutil é feito de 3 elementos. Alguns dizem 4. Man, Buddhi, Ahankara e Chitta. Mana é mente, Buddha é inteligência, Ahankara é ego Chitta means e Chitta significa coração. O que quer dizer isso? As impressões passadas. Não é o nosso coração do corpo grosseiro, são as impressões passadas. O sanskara. E isso está no corpo sutil, isso forma o corpo sutil. E dentro dele está that is called the Atma Sarira. Atma Sarira, Atma Sarira, the body of soul. o corpo da alma. You have that is very potential. Ele tem uma potência ali dentro. And with the association of sadhu, Você tem uma potência. E com a associação do sadhu, bhajana sadhana, isso irá se manifestar. just to give an example, you take one seed. Apenas demos um exemplo. Há uma semente. Que tipo de semente? Semente de mostarda. Understand? That mustard seed you put in the water. E essa semente a gente coloca na água e após 1, 2 dias, isso vai germinar. Small plant. E aí uma plantinha vai vir, vai se desenvolver. And in the same way, Da mesma maneira, a diva tem Atma Sarira. Você tem o seu corpo transcendental, very subtle. mas é muito sutil. É um corpo muito sutil, Suksha. But with the association of sadhu, Mas com a associação do sadhu e Harikata e o cantar dos santos nomes, it will be manifest. isso irá se manifestar. Por isso, Krishna Dasa Kaviraj Goswami explica no Chaitanya Mahaprabhu e o próprio explica no Chaitanya Charitamrita e o próprio Mahaprabhu disse a Diva Goswami Pada Brahmanda Pravintekono Bhaktelata Vidya. Shravan Kirtan Jale, Shravan Kirtan Jale, the water of Shravan and Kirtan. A água que rega é Shravana e Kirtana. You will see. Então, significa que todo dia você tem que regar essa sementinha que você recebeu durante o seu Diksha Mantra. E aí, isso irá se manifestar. Shravan Kirtan. Yes, Shravana Kirtana. 9 limbs of Bhakti. Então, há 9 membros de Bhakti. Shravan means Shravana significa ouvir Harikata. Kirtana, glorificar os passatempos de Krishna. Smarana significa se lembrar. and every day you will listen to Harikatha. Todo dia você ouve Every Harikata. day you glorify to Krishna. Todo dia você glorifica Krishna. Kirtana. Todo dia você se lembra de Krishna. 9 limbs of Bhakti. Então, esses são os 9 membros de Bhakti. Then your Bhakti Lata bead, the seed of Bhakti. Bhakti. It will be sprout and manifest. Então, isso irá germinar e se manifestar, essa semente de Bhakti. Give the water. Então, todo dia você tem que dar água a essa semente. What the water? What did he say? Que água? Shravana. One Kirtan Adi. Kirtan Adi. Adi means Kirtana Adi. Kirtan Savanam, Kirtan Vishnu Smaranam, Padasam, Sevanam, Archan Bandhanam, Dasa Sakha Atma Nivedanam. Iti Kumsadita Vishnu, Bhakti Chet, Navarakshan, Prahlad Narayan. Prahlada Maharaj falou, os 9 membros de Bhakti. Shravana Kirtana. Sarvanakha Bhakti. Sarvanaka Bhakti. And first is called Primeiro, ouça Harikata. last night. Na última noite, One very nice katha is there. eu me lembro de um belíssimo katha. When Ramchandra departed from this material, Quando Ramachandra partiu deste mundo material, Lord Ramchandra, he took all his associates in Ayodhya. ele levou todos os seus associados para Ayodhya. Take 5% with him. How many Mas persons? ele não levou 5 pessoas com ele. Who are they?
Quem são essas pessoas? First, Ramchandra, he did not Primeiro, take ele não levou with him Hanuman. Hanuman. And second, Segundo, Vibhishan. Vibhishana. He did not go Vibhishana também não foi com Ramachandra. with third, E depois, terceiro, Jambuvan. Jambavan. Jambavan? Jambavan? Jambuvan. Jambavan, o gorila. Or fourth, E quarto, Divibban, that was Dibidban, monkey. o macaco. His name was Dibid. O nome dele era Dibiraban. Está mencionado no Bhagavatam. Baladeva Prabhu o matou e o libertou, Dibirabanda. Mayanta. E quinto, Mayanta. That's it. Very nice kata. Esse kata é muito bom. Why Lord Ramchandra did not take Mas talvez venha a pergunta, por que Ramachandra não levou Hanuman com ele? did not go. Hanuman não foi com ele. And Hanuman, Hanuman, Lord Ramchandra, when Hanuman is going, when Ramchandra is going, that time Lord Ramchandra told Hanuman, quando Hanuman mine, estava se preparando para ir, Hanuman falou, não, Ramachandra falou, não, você fica aqui nesse mundo material e prega os santos nomes, cantar os santos nomes. Mahabharata Katha also there. Então também tem o Mahabharata Katha. Hanuman was chanting holy names, Hanuman estava cantando os santos nomes em Kiskindha, Bhim, Kiskinda. E aí, certa vez, Bhim, Treta Yuga, Ramachandra vem em Tetra Yuga. Bhim, E Bhima, Mahabharata Katha is there. Mahabharata Katha é de Dwarapa Yuga. So once Bhim, he was walking, Então, certa vez, Bhima estava andando, caminhando, rope is there. e ele viu uma grande corda ali. Then he said, who put this? E aí, Vishnu, Hanuman, Bhima pensou, quem botou essa corda aqui? E aí ele falou, ué, não é uma corda não, tail. é um rabo. De onde vem esse rabão? Then he came, Então Bhima foi até o local one monkey chanting, onde tinha um macaco cantando os santos nomes Rama, Rama, Rama. then Bhimji asked, hey, E Bhimaji perguntou, ei, por que você colocou a sua cauda you should move your, no meio do caminho? then I can, Você deve mover a sua cauda e aí eu vou conseguir passar. Porque, de acordo com a cultura védica, se alguém está dormindo ou qualquer coisa assim, você não pode sair atravessando em cima da pessoa. Você não pode passar por cima dela. Isso é uma ofensa, uma parada. understand? Vocês entendem? Guru Vaishnavi said, you cannot Se Guru e Vaishnava estão ali, stand in front of you. You have to go back. você não pode sair passando em frente de Guru e Vaishnava também. Você tem que passar por trás. Se o Guru está sentado num local, In front of you. você não pode passar na frente do Guru. Você tem que passar por trás. Essa é a cultura védica. Vocês entendem? Um monte de coisa vocês têm que aprender, hein? Harikatha is going, some people also. Às vezes o Harikata está acontecendo e as pessoas passam em frente ao Harikata. Isso é uma ofensa. But some people also, you are listening to Harikatha. And some people, they also Você está ouvindo o Harikata e algumas pessoas passam na frente do palestrante, entre o palestrante e a plateia. Isso é uma ofensa. because they had said this. So Bhim Então Bhima told to you should disse para Hanuman, move your, você tem que tirar a sua cauda e aí eu vou poder passar. then that monkey he told. E aí o macaco disse, na verdade, quem era esse macaco? Hanumanji, Era o Hanumanji. this katha is there, Mahabharata. Esse kata está no Mahabharata. And that time E naquele momento, Hanuman he told, Hanuman oh, I'm disse, very sick, estou muito doente, I can't to move my. não consigo mover a minha cauda. He was very proud. E Bhima era muito orgulhoso. Ei, You cannot move your, você não consegue mover sua cauda, não? so you can also move my tail.
Aí Hanuman disse, então você pode mover a minha cauda. Você pode levantar a minha cauda, movê-la, e aí você pode passar. E aí Bhima falou, mas eu vou ficar tocando na sua cauda. Você não conhece meu poder. Você é insignificante diante de mim. E Hanuman continuou dizendo, eu estou tão doente, não consigo mexer minha cauda. Então você mexe. Aí Bhima disse, ok, eu faço. E aí Bhima tentou mover a cauda de Hanuman e não foi possível. Primeiro ele começou com a mão esquerda, depois com a direita, depois com as duas. E Bhima tentou mover a cauda, mas não era possível. E ele pensou, meu Deus, o que está acontecendo? E ele começou, E aí Hanuman só deu uma chacoalhadinha, uma tremidinha na cauda, e aí isso mandou Bhima para longe, porque ele estava segurando a cauda. E Hanuman só tremeu a cauda dele assim, balançou um pouquinho, e Bhimaji já caiu, foi jogado para longe. Então quer dizer que em Tetra Yuga Bhagavan Ramachandra veio, mas não levou Hanuman com ele. E por quê? Há um kata muito belo sobre isso. Porque Hanuman, ele perguntou à senhora Ramachandra o que fazer agora. E aí Ramachandra disse, cante meus santos nomes e dê bênçãos. Então Hanuman estava cantando os santos nomes, desde Tetra Yuga até Dwapara Yuga. E Ramachandra disse, sempre pregue meus santos nomes. E Hanuman fez isso. Qual é a natureza de Hanuman? Onde tem Rama Katha, ele aparece, ele está lá. Ele se manifesta. Onde há Rama Katha, ele tem tanto gosto por Rama Katha. Certa vez, Tulsidas perguntou a um fantasma, eu quero me encontrar com Rama. E aí ele disse, eu entendi fantasmas, mas eu não sei muito bem. Ele perguntou para alguém, eu quero me encontrar com Rama. E aí a pessoa, que eu acho que é um fantasma, disse, se você quer se encontrar com Rama, primeiro você tem que se encontrar com Hanuman. Nos Puranas explica isso, é um kata muito belo. Hanuman disse, ok, pregue meus santos nomes. Perdão, Ramachandra falou, por favor, cante meus santos nomes. Onde tem Rama Katha, Hanuman está lá. Talvez onde haja Hari não haja Katha, mas onde há Katha, há Hari. O que eu estou falando? Talvez onde Deus esteja não tenha Katha. Mas aonde tem Hari Katha, Hari está lá. E o Senhor tem tanto amor e afeição pelo seu Hari Katha. Por essa razão, o próprio Deus disse, Naham Goswami vai conter. Eu não fico sempre em Vaikuntha.
E eu não fico sempre no coração dos yogis. Então, aonde que eu fico? Onde o meu devoto glorifica meus passatempos, ali eu ficarei. Então, nesses versos é falado isso. Certa vez, Narada disse, perguntou ao Senhor, por favor, diga-me onde você fica. Alguns devotos falam, mas isso é verdade. O Senhor em Vaikuntadam não necessariamente tem Harikatha lá. Mas onde é a Harikatha? Hari está. Então, onde é a Hari? A Harikatha. Vocês entendem? Não. Harikatha. Onde está Hari? Katha. Onde há os seus passatempos, onde alguém está glorificando os seus passatempos, ele está. Onde está Hari? Está lá. Onde está Hari? Hari Katha. Porque Katha também é onde? Onde está Hari? Onde há Hari Katha, Hari está lá. É Kota, perdão, Kota, que é onde? Então, Hanuman tem tanto gosto por ouvir Harikatha. Aquele que segue todas as regras e regulações do Varnashana Dharma, mas não tem gosto por ouvir o Harikatha, todas as suas atividades são inúteis. Uma pessoa é muito sóbria. Ela segue todas as regras e regulações do Varnashana Dharma. Shuddha Sadacha. Shuddha significa bom comportamento. Mas ela não tem gosto por ouvir Harikatha. Então todas as atividades dessa pessoa são inúteis. Vivakshena. Shrama eva hi kevalam. Todas as suas atividades são voltadas para ouvir Harikatha. Se você não tem gosto por ouvir Harikatha, então todas as suas atividades são inúteis. Você pode falar, eu estou cozinhando, estou servindo. É inútil. Ouça Harikatha. Porque o próprio Hari está ali no Harikatha. Gaudiya Pátrika tem essa palavra em sânscrito. Dharma samsita pungsam visaksena kathaduja nakpade judirati srama evahi dharma pungsam. And one who follows all the rules and regulations of the society. Então, Dharma Pungsam, aquele que segue todas as regras e regulações da sociedade, mas não tem gosto por ouvir Harikatha. Todas as suas atividades são inúteis. Dharma Svanistita Pungsam, Vivakshena Katashuya. Harikatha. O próprio Senhor Krishna em pessoa está ávido por ouvir Harikatha. O Senhor Jagannatha significa Krishna. Certa vez a mãe de Baladeva Prabhu, Rohini Deva, estava glorificando os passatempos de Vraja. Estava
falando para Rukmini e Satyabhama, as rainhas de Dwaraka. E na porta do lugar, Subhadra Devi estava ali. Quando Rohini Devi começou a glorificar Vraja Katha, especialmente o Vraja Gopi Katha, então Krishna e Balaram foram para lá. E eles sentaram-se dos lados esquerdo e direito de Subhadra. E aí Rohini Devi estava falando Vraja Liva Katha, no humor de separação. Naquele momento, o corpo de Krishna e de Baladeva Prabhu completamente derreteram-se. E no meio estava Subhadra, e o corpo dela também se derreteu. A forma de Jagannatha é o quê? Mahabhava. Quando ele ouve a separação mais elevada, o humor mais elevado de separação das gopis, então o corpo dele, de Subhadra e Balaram, se derreteu. Esse é Jagannatha. Então Harikatha significa o próprio Hari. Então Hanuman estava muito ávido para ouvir Harikatha. Às vezes ele falava e às vezes ele ouvia Harikatha. Jatra, Jatra. Tatra, Tatra. Shri Hari. Onde está Harikatha, está Hari. Então, Ramachandra disse a Hanuman: você pregue e ouça o meu Harikatha. E segundo, Vibhishana. Por que Ramachandra não levou Vibhishana com ele? Esse katha é explicado. Quando Ravana expulsou Vibhishana, esse katha também é explicado. Vibhishana ficava em Lanka, mas ele sempre cantava Ramanama no seu palácio. Ele escreveu o nome de Rama. Certo dia, alguém fez uma reclamação a Ravana. Ei, seu irmão Vibhishana está cantando Ramanam e escreveu Ramanama na parede do palácio. E aí Ravana foi até lá. Ele foi com o seu filho Indrajit. Então, Ravana foi até lá com seu filho Indrajit. E aí ele viu que Vibhishana estava glorificando Ramanama, os nomes de Rama, que era inimigo dele, que ele achava que era inimigo dele. E Ravana perguntou: por que você colocou o nome de Rama no seu palácio? E Vibhishana é muito esperto. Ele falou: não. Esse é Ra. Ra significa Ravana. Seu nome está aqui. Então primeiro vem Ra. Então eu estou escrevendo seu nome aqui, Ravana, Ravana, Ravana. E o outro é... Então, um dos nomes de Indradita é Meghanata, Man. Então, Ma vem de Man. Então, eu estou escrevendo aqui. Então, Rama é Ravana e Indradita. Então, voltando. Alguns dizem Mandodari e outros dizem Meghanata. Por quê?
Meghanatha estava ali junto com Ravana, que é Indrajit Meghanatha. Indrajit e Vibhishana era muito esperto, ele explicou dessa forma. Alguns dizem Mandodari. Diferentes Vaishnavas, diferentes Ramayanas explicam de alguma maneira. O Ramayana original é o de Valmiki. Então Ravana expulsou Vibhishana. Você está ficando em Lanka, mas sempre está glorificando Rama. Então, quando Vibhishana se encontrou com Ramachandra, todo mundo reclamou. Ele é irmão de Ravana. Não dê abrigo a ele. Naquele momento, Ramachandra perguntou a Hanuman: Ei Hanuman, o que fazer agora? E Hanuman disse: Eu sei que Vibhishana é completamente rendido aos seus pés de lótus. E aí Ramachandra citou um verso. Mesmo se o meu inimigo quiser se abrigar nos meus pés de lótus, eu vou dar abrigo. Qual sloka? Cadê o sloka? É muito belo, do Chaitanya Charitamrita. Sharanagati. Então, Vibhishana, no seu coração tinha um desejo. Qual desejo? Ele estava pensando: eu vou me tornar o rei de Lanka. Ele tinha esse desejo. Vocês entendem? Então, por essa razão, após matar Ravana, Ramachandra fez de Vibhishana o rei de Lanka. Então, na verdade, quando Vibhishana se encontrou com Ramachandra pela primeira vez, Ramachandra já lhe deu o reino de Lanka. Porque Bhagavan sabia que se qualquer pessoa vem diante de Deus, ele sabe qual é o propósito. Isso que acontece. Dhruva Maharaj, ele fez altas austeridades, bhajana e sadhana, mas por quê? O que tinha no coração dele? Tinha desejo. Como desfrutar das coisas materiais. O Senhor sabe de tudo. E por essa razão, o Senhor disse a Dhruva Maharaj: aceite essa bênção. Por 36 mil anos você vai reinar. Aceite esse reino. Por 36 mil anos. Você tem que governar o seu reino sem nenhum obstáculo. E depois você vai para Dhruva Loka. O Senhor sabia ou não? Por que cada um aqui veio para a consciência de Krishna? Qual a razão? Dentro do coração você tem desejo ou não? Qualquer desejo que você tiver no coração, primeiro o Senhor vai satisfazer esse desejo.
O Chaitanya Bhagavata fala isso. Your desire will come. Qualquer desejo que você tenha, Fulfill your desire. primeiro o Senhor vai satisfazer esse desejo. O que você quer? So when the Lord will give, Tanta coisa eu quero. Vocês querem muita coisa, né? O que você quiser, Deus vai te dar. then Lord will bring to Guru Vrindavan. E aí Deus vai te levar para Goloka Vrindavana. Primeiro Ele vai te dar tudo. Huh? This is the process. Esse é o processo. So Então, Vibhishana, ele tinha esse desejo. or third, E terceiro, what is the Lord Ramchandra told reason? And you have to stay in this material world. e aí por isso, Ramachandra disse, ei Vibhishana, você deve ficar nesse mundo material. One day of Brahma. Por um dia de Brahma. Reason. Vibhishana, Also, still reason os astrólogos dizem que até hoje Vibhishana está em Lanka. Os Shastras dizem isso. as a Asatthama. Still Assim como o Ashatama. living. Because he got Até hoje está vivo. Porque ele recebeu a bênção que por 4 yugas ele ficaria vivo. Quem é Ashatama? O filho de Dronacharya. still is living. Até hoje ele está vivo. In the same way, reason. Da mesma maneira, até hoje Vibhishana está em Lanka vivo. Or another, E Jambuvan. depois temos Jambavan, Jambuvan Katha is there. o Katha de Jambavan. Jambuvan's daughter, A filha de Jambavan é Jambavati. Krishna casou com ela. Jambuvan's daughter, Então ele era o pai de Jambavati. Jambuvan, O Srimad Bhagavatam menciona isso. Ramchandra, he did not take the Jambuvan with him. E Ramachandra não levou Jambavan com ele. Ramchandra. Why? Por quê? Very nice one. Há um katha muito belo sobre isso. Friend, Quando, in the battlefield of na batalha de Sri Lanka, then Jambuvan, Jambavan they are the estava lá, then when Ravan came, then Ramchandra returned back to Ayodhya, Jambuvan was. Ravana foi morto e Then Ramachandra foi voltar para Ayodhya clarified how they fought against to Ravana. e todos glorificaram como que ele... When Ramchandra asked to Jambuvan, you tell me, how did you fight against to Então todos ficaram contando as glórias do que aconteceu na guerra. E aí Ramachandra perguntou para Jambavan, conta aí como é que foi que você agiu na batalha, quem você derrotou. kill to Ravana? E ele disse, eu queria matar Ravana, But I am thinking, mas eu fiquei pensando, Prabhu, Prabhu, actual Ravana is have to kill by you. eu pensei, não, mas Ravana deve ser morto por você. Get this name and fame. E aí você vai obter esse nome e fama. Eu poderia ter matado In Ravana, the battlefield, I did not see who is fight with you. mas e no campo de batalha eu não achei ninguém páreo para mim. Actual, I did not kill to Ravana. Então por isso que eu não matei Ravana. Then Ramchandra he told, okay, E in my Dapar Yuga, Ramachandra disse, ok, Krishna, na minha Dwapara Yuga, eu vou aparecer como Krishna e você vai poder brigar comigo. you are staying. That katha is Srimad Bhagavatam. Então, por isso Jambavan ficou. No Srimad Bhagavatam é explicado, na Dwaraka Lila Katha. The money? Samantak money, no? Shamantaka. Samantak money? Then the Satyabhama, Então havia a joia Shamantaka. Satyabhama's father,
do pai de Satyabhama, Satyajit. Ele ganhou, o pai dela tinha recebido essa joia e ele deixou com o irmão dela e foi para a floresta. E naquele momento um leão o matou. The lion killed whom? The brother of Satyajit. Então o leão matou o irmão de Satyajit, que é o pai de Satyabhama. Então quando Satyajit achou essa joia, essa mantaka, ele guardou com ele na casa dele e ficou com ela. É um kata muito longo. E todo mundo ficou acusando Krishna. Talvez Krishna tenha matado Prasajit, esse irmão do pai de Satyabhama, Satyajit. E aí Krishna foi até a caverna por 27 dias. E ele ficou lutando com Jambavan. E aí ele pensou, ele deve ser Swayam Bhagavan Rama. E Jambavan se rendeu completamente aos pés de lótus de Krishna. E aí ele pensou, você é Rama. Então ele deu duas coisas para Krishna. Essa Samantaka, essa joia Samantaka e a sua filha Jambavati. Então quem tinha guardado a joia era o Jambavan. E que ele que ficou com a joia. E ele deu para Krishna. Junto com a filha dele também. Ele deu a filha dele para Krishna, Jambavati. E aí Krishna retornou para Dwaraka levando a joia e a filha de Jambavati, só que ela parecia uma macaca. Ela tinha barba que nem um macaco. E Krishna estava pensando, eu vou levar essa macaca aí como minha esposa, todo mundo vai ficar falando mal de mim. Krishna pensou. E aí Krishna disse para Jambavati, escute, você cubra o seu corpo com a minha guirlanda, com a minha roupa amarela. E aí Krishna disse, ouça, quando você entrar no meu palácio, do meu lado direito, do lado esquerdo, terá um quarto. E aí quando você entrar, quando vai haver um quarto do lado esquerdo, e quando você entrar lá, você se tranca no quarto e ninguém vai te ver. E só quando eu disser que você pode abrir essa porta, você pode abrir a porta. De outra maneira, não. Ele falou para Jambavati. E aí Jambavati entrou dentro do quarto, rapidamente fechou a porta. E aí, naquele momento, Rukmini estava do lado de fora. E ela pensou, após dos 27 dias, o meu marido Krishna voltou. Mas alguém veio com ele. Mas quem era? E ela foi lá rapidinho, entrou no quarto. E aí Rukmini Devi ficou batendo na porta. E aí, quem é você? Abre a porta. Mas Krishna já tinha dito a Jambavati, você só abre a porta quando eu disser. Abra a porta, de outra maneira não. E aí Rukmini Devi perguntou a Krishna, você veio sozinho ou alguém veio com você? Você veio sozinho ou alguém veio com você? E aí
Krishna disse, sim, alguém veio comigo, e aí Satyabhama falou, e quem é? Deve ser uma co-esposa, né? Eu quero ver. E aí Krishna disse, sim, eu trouxe uma moça. E aí Satyabhama falou, você trouxe uma moça? Como é possível? Ela é mais bonita que eu? E Krishna disse, quando você vira a face dela, aí você vai compreender. Aí Rukmini Devi. Então Rukmini Devi disse, então perdão, era Rukmini. E Krishna me dê bênção. Então ela pediu a Krishna uma bênção de que a face dessa moça não seria mais bonita do que, não seria tão bonita quanto a minha. Ela pode ser até igual à minha, mas não pode ser melhor. Então, perdão, era Rukmini, a rainha Rukmini que estava fazendo isso. E aí Krishna deu essa bênção a Rukmini. E aí Krishna disse, ok. E deu essa bênção, ok. Aquela que está dentro do quarto, ela não vai ter essa face mais bonita que você, vai ser no máximo igual. E aí quando foi, ele disse, abra a porta. Aí quando ele abriu a porta, já tinha dado a bênção, e aí ele viu uma face muito bela como a de Rukmini. Boro Vrindavan Ki Jai. Então, diferentes Puranas dão diferentes lilas. Então, Jambavan não foi com Ramachandra, ele ficou. E quarto, Dibirbandar. É mencionado no Srimad Bhagavata. E na Rama Lila, que Dibirbandara, ele serviu o Senhor Ramachandra, mas ele sempre era invejoso de Lakshman. Ramachandra pacificou. Ei, você está me servindo? Mas você está criticando o Lakshman. Por favor, não faça isso. Mas ele não queria escutar. Ele não escutou. Lakshman é Guru Tattva. Quem critica o Guru, se você está criticando o Guru, como que Ramachandra vai te aceitar? Então, por isso Ramachandra não levou. E também outra Lila Katha de outra Purana explica que Dibirbandar cometeu ofensa aos pés de lótus de Lakshmana. Isso é verdade. Mas ele também se associou com os demônios. Por isso, Ramachandra externamente o rejeitou. Então, Ramachandra não levou Dibirbandara com ele. Ele ficou lá. Especialmente, ele cometeu ofensa aos pés de lótus do Guru Lakshmana. E por isso a mente dele ficava perturbada, porque ele se associou com os demônios. Isso está mencionado no Bhagavata. Ele se associou com Duryodhana Dushasana em Dwarakapuri. Baladeva Prabhu foi com a sua rainha. E aí, Dibirbandara criticou Baladeva Prabhu. E Baladeva Prabhu o trouxe com o seu arado e o matou.
dessa maneira, então ele não pegou. Another E outro era Mayan, he also served to, so he also served to Ramchandra. Então esse quinto também serviu Ramachandra, But he criticized mas ele criticou os devotos. Ramchandra. Por isso Ramachandra não o levou. Actually, Mayan is there. Mayan? That's called Mayan Danav. Mayan Danav, they also this É Mayan, nome assim. Krishna also gave mercy to them. E Krishna também deu misericórdia para ele. Mahabharata Katha is there. No Bhagavata Katha, When Dhritarashtra quando Dhritarashtra came to the Pandavas, that is called the one forest. This goes havia uma floresta dry and completamente seca, Khandapasta, no? That is the Khandapasta. Kanda pasta. They did not give the place of Hastinapur. He gave him Os Pandavas não obtiveram um lugar em Hastinapura. Eles conseguiram um lugar nessa floresta que era completamente seca. and they also they built this city. E aí lá eles construíram uma casa e tudo mais. Esse katha é dito. Because before he Porque antes against to the devotee. ele era Served Lord. That means oposto ao devoto. Muita gente serve o Senhor, mas against the devotee. é contrário ao Senhor, ao devoto do Senhor. Perdão, serve o Senhor, mas é contrário ao devoto do Senhor. Então, Deus não levou especialmente esses dois, Divya Bandhara e Mayan. But in the next life, Lord also gave blessing to them. Mas na outra vida, o Senhor lhe deu bênção. Isso é uma lila do Senhor. Isso é uma lila, e assim eles obtiveram o serviço. After Ramlila, Após Rama Lila, ele foi na Krishna Lila. Krishna Lila. E aí ele serviu no Krishna Lila. Vrindavan Bihari Lal ki. Bolo Vrindavara Bihari Lal ki. Então, agora são 10 da manhã, devemos tomar praçada e partir para o próximo local. Oh, you told me when you fix that the Então o Prabhu está dizendo aqui que o nome certo é Maya Danava. Obrigada, Prabhu. Madana Gopal. and Bihari is also again Harikatha. Do última personalidade que não foi levado por Ramachandra para o mundo espiritual. Mahaprasad, Então, Gurudeva está aqui dizendo que todo mundo vai tomar Harikatha, ouvir Harikatha, tomar Mahaprasada, e amanhã de manhã nós foi. It means Guru and Krishna are one. Does it? Guru Krishna one this one. Always saying this. Guru Krishna is called Vishaya Bhagavan. Krishna é chamado de Vishaya Bhagavan Ashraya e Guru é chamado de Ashraya Bhagavan. Sakshat Vritteno Samasta Samsastri. Ruptastata Bhav Vata Iva Sadiri. Kintu Prabhurya Priya Iva Tasya Bande Guru Sri Saranari. Guru Tattva, that is called Sevak Bhagavan. Guru Tattva é Sevaka Bhagavan. He is called Krishna é chamado de Sebya Bhagavan. Na nossa one is called filosofia, Bhagavan, um é Sebya Bhagavan Sevak, e o outro é Sevaka Bhagavan. and the Guru Krishna Então, Bhavan Shastra Pramani. Guru Rupe, Guru Krishna Bhavan Shastra Pramani. Guru Rupe Krishna Seva Kare Bhakta Kare. And one is called Tattva Vichar. um é Tattva Vichar, essa filosofia. Guru is non-different from, Guru não é diferente de Krishna. but how would establish Guru is non-different from Krishna? Como estabelecer que Guru não é diferente de Krishna? Porque o próprio Krishna estabeleceu Acharyamam Vidyanayam, Sarva Deva Moyo Guru. Sarvadeva Mayo Guru. That means all my Significa que todas as minhas boas qualidades se manifestam no coração do Guru.
Isso é Tattva Vichara. And E Guru, Krishna himself is manifest in the form of Guru. o próprio Krishna se manifestou na forma de Guru. Esse é Baladeva Prabhu. Quem serve a Krishna? Baladeva Prabhu. Because who knows the heart of Krishna? Porque quem conhece o coração de Krishna, quem pode servi-lo? O Shastra diz, Know the heart of someone. se você sabe o coração de alguém, aí você pode servi-lo apropriadamente. Mas se você não sabe o coração dele, você não pode servir direito. Maybe he wants these things for himself. Então, só vai especular. Especular. Senão vai ficar na especulação. Se você conhece o coração, aí você vai servir apropriadamente. Você vai trazer o que a pessoa quer. Por exemplo, a água. Tem vários tipos de água. Tem água mineral, tem água do lago, tem do oceano, tem um monte de água. O Guru apenas disse, traga água. Mas que tipo de água você deve levar? Fala para mim. Mas qual é o propósito de usar essa água? Para que você vai usar a água? Se você não souber, como você vai saber que tipo de água levar? Se você não souber para que ele quer essa água. O tempo e circunstância variam. O Guru está sentado no jardim e pede ao discípulo, traga água. Que tipo de água você vai levar? Água potável. Mas essa água vai ser usada para quê? O Guru apenas falou, traga água. E aí você tem que olhar, Gurudeva está onde? So that means he is saying, disciple bring water, for I give the water to the. Então ele estava no jardim. Então se ele pediu água, era água para quê? Para regar as plantas. Então você pode dar água do lago. Você vai dar água mineral para o Guru regar as plantas? Não. Você entende o que eu estou querendo dizer? Por essa razão, tudo depende do local, tempo e circunstância. Se você não entender o momento, o tempo e a circunstância, você não vai conseguir servir apropriadamente. Então significa, o Guru pede, traga água. Nem sempre quer dizer que o Guru vai beber aquela água, se que ele está com sede. Então, três coisas são necessárias. O momento, a circunstância e o local. Tempo, local e circunstância. Você pede água, aí você pensa, talvez o Gurudeva seja com sede, eu vou levar água. Se você sabe que ele está com sede, então tudo bem se leva água. Mas talvez ele esteja trabalhando, limpando o jardim. Então precisa de água para as plantas. Então por isso ele diga, oi, traga água. Então você tem que checar o tempo. O tempo é a estação. Se é verão, se é inverno, vai depender disso também. Gurudeva está trabalhando no jardim e pede água. Que água você vai levar? Água gelada? No inverno, você não pode levar água gelada. Você leva uma água um pouquinho morna, mas não
quente e não fria. Se você der uma água muito gelada, a tulasi vai morrer. A gente faz parikrama e agora está na hora de regar a tulasi. Que água você vai dar para a tulasi? Se é Ganga Jal ou qual Jal, não importa, estou falando de água. Se está muito frio, você coloca a água do Ganges na geladeira e rega a tulasi vai morrer ou não vai? Ou se você traz água fervendo e coloca na tulasi, a tulasi também vai morrer. Então, tudo depende disso. Então, o que eu estou querendo dizer? Quem pode servir a Krishna? Quem conhece o coração de Krishna, essa pessoa pode servir. Quem que sabe o coração de Krishna? Me fala. Quem que conhece completamente o coração de Krishna? Srimati Radhika. Apenas Srimati Radhika conhece o coração de Krishna. Por essa razão, Srimati Radhika, de maneira perfeita e absoluta, o serve. Você entende isso? Se você não souber, não conhecer o coração de Krishna, como será possível servi-lo? Krishna conhece o coração de Srimati Radhika. Então, por essa razão, Krishna também serve a Radhika. Krishna serve a Radhika ou não? Srimati Radhika diz: ei, massageie meu pé. E Krishna vai lá e massageia. Srimati Radhika diz: coloque alta no meu pé. E Krishna faz isso, ele decora o pé dela com esse líquido vermelho alta. Porque Krishna sabe que Srimati Radhika vai ficar feliz. Então ele conhece o coração de Srimati Radhika. E Srimati Radhika conhece o coração de Krishna. Então pode haver o serviço. Então o Guru Tattva tem dois jeitos, Rasa Vichar e Tattva Vichar. Tattva Vichar é Baladeva Prabhu. Ele é o Guru Tattva original. Por que dizemos que Baladeva Prabhu é o Guru original? Na verdade, ele não é diferente de Krishna. E por essa razão ele serve. Mas quem é Baladeva Prabhu? Não é diferente de Krishna. Krishna não é diferente de Baladeva Prabhu. É Tattva Vichar ou não é? Vocês entendem? Baladeva Prabhu serve a Krishna de 10 maneiras. Asana. Baladeva Prabhu conhece. Então, o Guru é chamado de uma manifestação de Baladeva Prabhu, Guru Tattva. E eles, Baladeva Prabhu Prakasha Vigraha e Nityananda Prabhu Prakasha Vigraha é Guru Padma. Eles são Guru Padma. A única diferença é Ashraya Vigraha e Vishraya Vigraha. Baladeva Prabhu é Vishraya Vigraha. Mas todas as suas atividades são Ashraya Vigraha. Sevaka Abhimana. Baladeva Prabhu, ele tem Sevaka Abhimana. Nityananda Prabhu tem Sevaka Abhimana. Mas eles são Bhagavan. Mas ele é Bhagavan. Baladeva Prabhu também é Bhagavad Tattva. Por essa razão, Baladeva Prabhu faz a dança da raça. Ele fez ou não fez a dança da raça? Isso está mencionado no Srimad Bhagavatam. Então, Guru Tattva é assim.
Rasa Vichar. Who is Guru Tattva? Qual Guru Tattva? Srimati Radhika. Quem é o Guru? Radhika, she knows the heart of Krishna. Srimati Radhika conhece o coração de Krishna. Entende? So, in our Vaishnava philosophy, Na nossa filosofia Vaishnava está explicado. very near to the service of Srimati. Guru é uma Sakhi muito próxima e querida de Srimati Radhika. So for this regard, Então, por essa razão, meditation about Guru. na meditação dhyana de Guru, uma das meditações de Guru Of Guru, who is very near to the service of Srimati. é que ele é uma Sakhi muito próxima e querida de Srimati Radhika. Sammukha Sansakti. Radha Samukha Sanshakti. Guru Rupa Param Sati. So Tattva Vichar. Então, Tattva Vichar e Rasa Vichar. Um é Tattva Vichar, outro é Rasa Vichar. Todo nosso Guru Varga, na verdade, todos são manjaris. Qual deles não é uma manjari? Coming in the Bhaktivinoda Thakur. Vindo na linha de Bhaktivinoda Thakura Kamala Manjari, Coming in the Goswamis. os Goswamis, Rupa Goswami, Jiva Goswami Pada, Vilas Manjari. Vilasa Manjari, Raghunatha Dasa Goswami, Rati Manjari. Rati Manjari, Krishna Das Kaviraj Goswami, Kasturi Manjari, You come in this. continuando essa linha, Step by step. passo a passo, todas essas manjaris. Then Bhaktivinoda Thakur. E aí Bhaktivinoda Thakura, quem é ele? Manjari. Kamala Manjari. Then coming E aí vem Bhakti Siddhanta. Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. And his Guru. E quem é o Guru dele? Guru Das Bhagavan. Gorakishora Das Babaji Maharaj. Que Manjari? Isso está mencionado. Nayan Mani Manjari. Naya, e quem é Naya Mani Then Manjari? Vinod Manjari. Ele é Naya Mani Manjari. E depois vem Vinoda Manjari. Pasari Manjari. Rupa, Guru Rupa Sakti. Just I have explained this. Então isso é explicado. Guru Tattva. One is your Tattva Vichar. Um é Tattva Vichar e o outro é Rasa Vichar. Tattva Vichar Tattva Vichar, is called Guru é Ashaya Bhagavan. not just at all. Guru Tattva Vichar, Gurudev is not different from Ele não é diferente de Nityananda Prabhu ou Baladeva Prabhu. and he is also called E ele também é chamado Ashray Ashaya Vigraha. and Krishna is called Visai. E Krishna é chamado de Vishraya Vigraha. Tattva Vichar E em Rasa Vichar, is the manifestation Gurudeva é uma manifestação de Srimati Radhika, Radha Sati Sammukha. Radha Sakhi. When you bhajan and sadhan, then you realize yourself. Quando você fizer bhajana e sadhana, terá uma autorrealização disso. Potency is a madhurya ras. Se a sua potência é Madhurya Rasa, It's okay. você poderá ver Gurudeva como uma Sakhi. Mas se você é Sakya Rasa, você verá Gurudeva em Sakya Bhava. One Guru, two disciples. Um Guru, dois discípulos, Brajanath and Vijay Kumar. Brajanatha e Vijay Kumar. Brajanath, Brajanatha, his Gurudev, ele estava vendo o seu Gurudeva como um Saka, em Sakya Bhava. or what is it? Vijay Kumar, E Vijay Kumar his Gurudev, vê o seu Gurudeva como Lalita Sati's Murti. No humor de Lalita Sakhi, no humor de uma Sakhi. Jagannatha Bhaktivinoda Thakur very clearly said, No Javadharma isso é explicado muito claramente. Brajanatha e Vijay Kumar. both are chanting same mantra. Ambos estavam cantando o mesmo mantra, o mesmo Gopala Mantra, Gayatri Mantra. Brajanath Sakaras, or Mas Brajanatha era Sakarasa e Vijay Kumar estava em Madhurya Rasa. so do bhajan and sadhan. Então faça bhajana e sadhana e pouco a pouco isso será revelado para você. Mention this sloka, Srimad Bhagavata giving this. Marto jada tapta samasta karma nivedita atma vichikirchito me
tada amrit tattam pratipaddamanu maya atma bhutacha kalpate. Srimad Bhagavatam. No Srimad Bhagavatam, no 11º canto, no capítulo 29, no Sloka 32, Krishna falou este kata a ele mesmo. Aquele que está no ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Aquele que recebe Shuddha Bhakti completamente se rende ao Senhor e serve e vai servir o Guru. E pela misericórdia sem causa de Guru Krishna, ele terá uma autorrealização de sua forma transcendental. Amrita significa Amrita significa que será eterno. Vishwanath Chakravartipad explicou que essa palavra significa que ele obterá Manjaribhava. Vai obter o prema. Prema Sampati. O mais elevado de todos. Amrita Tatam. Krishna diz isso. Muita gente fica dizendo: onde está o Manjaribhava no Srimad Bhagavatam? E Vishwanath Chakravartipad explica que está aqui. Isso está explicado muito claramente aqui. Sadhana Siddhi, Bhava Siddhi, Vastu Siddhi e Parikara. Manjaribhava está aqui. Isso é explicado. Então, aqueles que são muito afortunados, Sabhagavan, entendem afortunados, Sabhagavan, eles se abrigam nos pés de lótus do Guru, e o Guru dará misericórdia e eles vão conseguir a meta mais elevada, mas tem que se render. Esse é o ponto. Duas coisas dependem de você. Rendição e a sua própria potência. Se você não tiver a potência para isso, então não vai se manifestar. Por exemplo, a água da constelação específica. Ela cai na ostra e manifesta a pérola. Mas essa mesma água da constelação, quando cai na cabeça do elefante, manifesta um Gandhyamutya. É outra coisa. A mesma água da mesma constelação cai em diferentes lugares e vai manifestar diferentes coisas. Por quê? Depende de Adar, do recipiente que recebe, de acordo com a sua potência.
você irá receber e isso irá se manifestar. Esse é o processo. You cannot say, oh, my Gurudev is Manjari, so I can. Você não pode afirmar, o meu Gurudev é Manjari, então eu terei Manjari Bhava. Eu não estou dizendo isso. Vocês entendem? Esse é o processo. Because Porque Raghunath and Vijay Kumar, Brajanatha e Vijay Kumar, Diksha from the same Guru. eles aceitaram Diksha do mesmo Guru. Raghunath is not Manjari Baba. Então, por que Brajanatha também não era Jayavardhana very clearly Manjari Bhava e apenas Vijay Kumar? explains would disturb your mind. Muita gente vai falar muita coisa, muitos panditas podem perturbar a sua mente. Se associa com um Manjari Sadhu e vai se tornar Manjari. Não. Kamal Manjari. Bhaktivinoda Thakur era Kamala Manjari. Understand? Don't you derail that those people are saying here and there. Very careful. Tome cuidado com o kata que você ouve por aqui, em qualquer canto. Kamal Manjari. Está escrito, Bhaktivinoda, foi escrito por Bhaktivinoda Thakur que é Kamala Manjari, o Javadharma. No Javadharma é explicado que ambos receberam Diksha Mantra, Brajanatha e Vijay Kumar. Sakhi Bhava. E Vijay Kumar obteve Sakyabhava. Sakyabhava. E, Vijay Kumar obteve Manjari Bhava e Brajanatha Sakyabhava. Por que não foi igual? Depende da sua própria potência. Quando você se manifestou de Tatastha Shakti, você já tinha aquela potência. E aí você vai se associar com o sadhu e aquilo que você tem aquilo que você já tem vai se manifestar. Se você plantar uma semente de manga, o que você vai obter? Manga. E se você plantar uma semente de corela, o pepino de São Caetano, pepino amargo, então o que você vai obter? Carela. Então depende da potência. A mesma semente de manga você planta nas margens do Jamuna. E a mesma semente, no mesmo lugar, você plantou duas sementes diferentes. Foi a mesma água, a mesma chuva, mas cada uma manifestou uma planta diferente. Mas agora muitos sadhus, muitos panditas explicam seus próprios comentários. E Bhaktivinoda Thakura já falou. Você tem que seguir Bhaktivinoda Thakura. Sadhu Sangha. O sadhu pode remover os anartas do seu coração. E pela misericórdia sem causa do sadhu, essa água virá. Que água? A água da constelação. Essa água dessa constelação especial virá. Vocês entendem? E ela vai cair no seu coração. Mas de acordo com a sua potência você vai manifestar. Então a devota fez uma pergunta. Tudo bem, você tem a potência de Manjari, mas sem obter um guru que também seja Manjari, você não pode manifestar isso, né? Aí o Gurudeva está dizendo, aqui esse guru vai te dar instrução, aceite Siksha de outro. Isso é outra coisa. Quando você chegar no estágio, não no começo. No começo, não é assim. Primeiro você precisa se limpar dos anartas. E quando você se limpar dos anartas, aí o guru vai te falar, vai e aceite Siksha de tal pessoa. No estágio de anarta, você não consegue decidir nada. Se o seu Manjari Bhava, sua potência Manjari, se você limpar dos anartas e tiver essa potência de Manjari e o seu guru não for Manjari, aí o guru vai falar, tudo bem, aceite Siksha daquele outro guru. Siksha Guru e Diksha Guru não são diferentes. E Idade Chaitanya e então
o humor dele era Sakya, mas o guru dele era Madhurya, então perdão, o humor dele era Madhurya, mas o guru dele era Sakya, então o guru dele indicou ele para ir para outra pessoa. Mas no estágio que você ainda tem anartas, não dá para fazer nada. Esse é o processo. Quando você se libertar dos anartas, anarta nivriti, pela misericórdia de Krishna, aí você vai autorrealizar tudo isso. Esse é o processo. Se você falou que minha potência é Saka e meu Gurudeva é Madhurya, então o que fazer? Porque se você tem um guru onde é a Madhurya, a Sakya está contido ali dentro, então não vai precisar ir para lugar nenhum. Você entende ou não? Se o seu guru é Madhurya Rasa, Manjari Bhava, mas se a sua potência é Sakya Rasa, não esse guru já tem Sakya Rasa dentro dele, então não vai haver necessidade de ir para nenhum lugar. Mas tudo isso é muito raro. Krishna vai arranjar tudo para você. Compreenda isso. Isso é muito elevado. Primeiro, isso é muito elevado. Primeiro, limpa seu coração e remove os anartas. Anarta nivriti não é tão fácil, não. Atantiki. Não é que você vai se livrar dos anartas de uma maneira mágica, de uma hora para outra. É passo a passo. Então, há todos esses estágios, combinando com a Tantik. Há diferentes estágios de limpeza dos anartas. No Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti explica. Mas as pessoas ficam dizendo, eu quero me encontrar com Rasika Vaishnava de alta classe. Ok, isso é bom. Mas se os seus anartas ainda não forem removidos, isso será muito difícil. Outra coisa é que depende das suas impressões, sankaras. Loba, avidez. Quando a avidez vier, aí você vai obter. Mas quando que isso vai se manifestar no seu coração, essa loba, essa avidez, essa vontade? Não é gula assim por essa gula, não. Por exemplo, quando o Gurudeva pediu, traga 4 rasagula e o discípulo só trouxe uma. E o Gurudeva falou, eu te pedi 4 porque você trouxe uma. Gurudeva, na verdade eu trouxe 4, mas no caminho você falou que para comprar alguma coisa eu tinha que provar antes, então eu tive que comer uma para ver se estava bom. Aí sobraram 3. Aí eu pensei, poxa, esse número 3 não é bom. Se 3 pessoas vão dentro de um carro, não é bom. Vocês entendem? Então o número 3 não é bom, não é auspicioso. Então eu tive que comer mais uma. Aí agora sobraram 2. Aí no começo, no caminho, eu fui pensando, Gurudeva, eu sou seu único discípulo. Uma é para você e a outra é para mim. Então por que eu já não posso comer a minha parte de uma vez? Então eu já comi a minha parte. Aí Gurudeva falou, você comeu 3 rasagulas, como é possível? Como você fez isso? Aí o discípulo falou, muito simples. Aí ele pegou a última rasagula e botou na boca. Aí as 4 rasagulas se foram. Então, anarta nivriti não é assim de uma hora para outra. A avidez vem pela misericórdia sem causa de Krishna, pela misericórdia sem causa do Guru, a avidez de verdade, que não é artificial, não é uma imitação. Tem 2 tipos de ouro.
Tem o ouro puro e tem o latão, né? Que é aquilo que parece ouro. O ouro barato. Muita gente usa essa imitação de ouro. E todo mundo fica pensando, tá com ouro. Mas não é ouro nada. Então, essa avidez vai vir quando você seguir 3 coisas. Vishwanath Chakravartipada explica como que você sabe se você tem essa avidez de verdade ou se é só uma imitação. Se é de verdade ou não. Esse sintoma, as sintomas disso. Depois eu explico, tá? Bolo Vrindavan Virgalal Ki Jai. Agora já está na hora. Tomem Mahaprasada. E aí nós sairemos. Good. So tomorrow we'll drive to airport. Yes. What time? 5:30. No, 5:30. No, You have to be 6 there, huh? Our flight is, he's saying. Oh, 7. Your flight 7. Print out? Huh? Your flight 7. No, they change. Oh, they change? What time? Okay. Flight change? What is it? What time? We change the flight 6:20. 6:20 is the flight. We need to be 5:20. Yeah, 5. I can be here 45 to 5. Or 5. 5. It's very nearby. Sí, unas horas adelantado. No, mejor que vaya más temprano porque su vuelo es a las 10. Por ahí se atrasa, todo no va a alcanzar. Y el vuelo internacional tiene que estar más I temprano. told Jambuvan is Mejor, yo decía de que eso es muy cerca. the best servitor of Lord Ramchandra, Ramlila. Dwaraka, that Katha is there. Jambuvan, he told Ramchandra, he told Jambuvan, you come and wait Hariswar. Go back to that. That time he told. No, not that. Ram, many things will come. This Katha. Later you can explain. Okay, later. Now is in Jambuvan Katha, Jambuvan and his daughter Jambuvati Katha. Srimad Bhagavatam. Okay, obrigada. Good or not? Então, o Hridaya Chaitanya, que era o guru de Shyamananda Prabhu, que Shyamananda Prabhu tinha Manjari Bhava e o guru dele tinha Sakya Bhava. E a história do Jambavan, do começo, ficou meio confuso e Gurudeva vai explicar melhor depois, porque agora ele está com pressa. E aí a gente vai poder falar melhor como é que foi essa história do começo lá da joia Shamantaka, que Krishna foi para a caverna e lutou com ele durante 27 dias. Qual foi o comecinho disso? Ficou meio confuso aqui a tradução. Então, se tiver algum erro, por favor, me perdoa. Gurudeva vai explicar os detalhes melhor depois. Hare Krishna.